Graças a Deus, graças a Deus. Então, estamos retomando nossa série de mensagens. Hoje, a terceira mensagem. Vamos trabalhar um tema muito rico hoje. Aqueles que já acompanham do princípio percebem que nós temos aí 5 letras que vamos desenvolver ao longo dessas semanas. Continuamos, então, a falar que fomos feitos para ser importantes. Isso, de fato, já logo no primeiro momento é muito relevante, porque não é a psicologia ou o mundo presente quem vai dizer isso. Não é uma palavra simplesmente afirmativa, é a palavra de Deus que nos lembra: somos especiais, somos importantes, somos sim especiais. E hoje queria falar sobre viver os desejos do nosso coração. Viver os desejos do seu coração. Ora, talvez pudesse dizer, com alguma bagagem bíblica: ora, pastor, será isso possível? Bem, eu creio que sim. Vamos desenvolver isso ao longo desta manhã. Provérbios capítulo 27 vai nos ajudar, mas em breve estaremos voltando a ele. Falamos sobre essa série e na nossa série um tema básico dela, nosso verso principal é Jó, capítulo 10, versículo 8. As tuas mãos fizeram-me, deram-me forma. Então, Deus nos fez. Mais que isso, Ele deu-nos forma. Aqueles que nos seguem sabem da importância dessas letrinhas para nós. Começamos a falar dos dons espirituais na semana que passou. Deus nos deu formação espiritual. Nos deu capacidades especiais. E hoje vamos falar das opções do coração. Sim, Deus tem trabalhado na nossa vida também através do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa percepção da vida. Vamos entrar melhor nos detalhes ao longo do texto. Mas a questão é, todas essas 5 características fazem seres quem és. A pessoa que és vem de Deus, que a planeou. Planeou que fosses esta pessoa. E hoje então vamos ver esse segundo aspecto. Por favor, em nome de Jesus, perceba os desejos do seu coração. Pastor, como assim? Vamos avançar. A palavra coração descreve o conjunto de motivações que nós temos, de intenções. Ela pode descrever os nossos desejos, aqui no nosso caso, as nossas esperanças, aquilo que a nossa alma anseia, não no sentido negativo da ansiedade, mas de desejo mais profundo. Os teus sonhos, tem sonhos. As nossas ambições, no sentido positivo, não é? As nossas afeições, as coisas com as quais tu te preocupas e que tu amas fazer. O teu coração. Onde está o teu coração? Nossos corações batem, sabiam? Levemente diferentes uns dos outros. Há pesquisadores mesmo que apontam vínculos, e num nível mais desenvolvido da ciência, mas apontam vínculos muito intensos entre as nossas emoções e o nosso coração. Eu não vou citar aqui, em outro momento estive a fazer um estudo nessa área, mas o nosso coração realmente fala muito de quem somos. Isso é verdadeiro, então, no sentido físico, batidas diferentes, mas também no emocional. O nosso coração reage ao medo entre nós. Ao medo, por exemplo, de maneiras diferentes. Olha que curioso. Enfim, temos uma resposta diferente, cada um de nós, por mesmo estímulo. Sabemos pela prática, pela vida, que a mesma doença pode deixar um de nós cabisbaixo, o outro confuso e o outro ainda indiferente a ela. Há coisas que o preocupam, há outras coisas que despertam o teu interesse. Esse é o nosso coração. Deus tem nos feito dessa maneira. Deus deu-te uma batida de coração que é especial. Lá em Provérbios 27, agora sim, versículo 19, diz assim: assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Nosso coração mostra quem somos. Ele faz seres quem és. Quando o teu coração está mais acelerado, mostra que está mais interessado em certas coisas. Essas reações emocionais, e isso aqui é o nosso ponto, elas vêm de Deus. E foram postas em ti com um propósito. Há um projeto de Deus para as tuas emoções, para a maneira como és. Enfim, a Bíblia fala que o teu coração determina 3 reações suas. Ou seja, a Bíblia diz que de acordo com o tipo de coração que tens, com o tipo de constituição, nesse sentido emocional que tens 3 reações diferentes. Vamos a ela. Em Mateus 12, 24, aprendemos que o nosso coração determina porque dizemos as coisas que dizemos. Falamos diferente.
Escolhemos assuntos diferentes e é o nosso coração que determina isso. Mateus 12, 24, a boca fala do que está cheio o quê? O coração. A boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração determina porque sentimos o que sentimos. Hebreus 4, 12. Pois a mensagem de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois gumes. De dois lados, não é? Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, até o íntimo. E julga o quê? Os desejos e pensamentos do coração. Deus está lá, trabalhando nessas questões. O nosso coração determina por que fazemos a vida ou as coisas como fazemos. Olha que curioso. Provérbios 4, 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, nós temos na ideia do coração, na ideia bíblica do coração, realmente uma temática muito importante. É como se o nosso coração fosse um tipo de sistema interno de direção que Deus tem colocado em nós com um propósito. Alguém já falou, talvez no ambiente profissional, se não no dia a dia, da palavra intuição, não é isso? O que é intuição? Alguns falam de sexto sentido, não é? Espiritualizam a ideia, mas cientistas já disseram que a intuição é o conjunto de todos os aprendizados que temos, que foram reunidos no nosso interior, nosso inconsciente, e dão-nos respostas automatizadas. Enfim, de maneira muito resumida, a intuição tem a ver com a construção que temos lá. É o nosso coração que responde. Repete. Repara. Nosso coração fala muito de nós. Você pode ter os mesmos dons espirituais que uma outra pessoa, mas é o coração diferente. Então isso significa que terão alvos diferentes. Os dons são as ferramentas. E o coração fala da área onde vais usá-los. Duas pessoas podem ter, por exemplo, o dom de ensinar a palavra de Deus, o dom do ensino, e vão usar isso em qualquer área da sua vida, especialmente para glorificar a Deus, honrar a Deus e ajudar as pessoas. Mas veja, ensinar é um dom, mas vai ensinar em que área? Depende da inclinação do coração. Então Deus assim vai trabalhando todo. Bem, quando nós vivemos justamente aquilo que Deus colocou no nosso coração, há resultados. E eu quero trabalhar com os irmãos esses resultados. E o texto que gosto de lembrar justamente é aquele que usamos ainda há pouco: o que vocês fizerem, Colossenses 3, 23, o que fizerem, façam de todo o coração. Como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Então, quando vivemos essa intensidade, quando estamos alinhados na mesma direção daquilo que Deus fez na nossa vida, há resultados. A questão é, não é fácil perceber o desejo que Deus coloca no nosso coração. Muitas vezes é difícil. Então, justamente, esses resultados vão nos confirmar que aquele desejo é de Deus, que aquela inclinação é do Senhor. Porque, como saber se coloquei também todo o coração no que estou a fazer? Às vezes, pode ser mais complexo. Estou envolvido onde o coração que Deus me deu está a me orientar? Ou seja, realmente estou aqui na direção que devia estar? Será que o meu trabalho está alinhado com isso? Sim, porque isso aqui fala, inclusive, da nossa ocupação de tempo não religiosa. Veja, porque a realidade de Deus precisa estar em toda a nossa vida. Se servimos, fazemos para os homens? Não. Fazemos sempre para Deus. Vimos isso ainda há pouco, não é? Fazemos sempre, na verdade, em última análise, para o Senhor. Então, eu realmente estou na minha vida alinhado com o coração que Deus me deu. Essa reflexão é grande. 3 resultados, então, que confirmam essa direção. O primeiro deles é o entusiasmo. Entusiasmo, aquela alegria, aquela empolgação, não é? Entusiasmo. Já tens esse entusiasmo naquilo que fazes? Talvez sim. Talvez percebas que precisa de mais disso. Ah, pastor, se eu tivesse mais alegria no que eu faço, mais entusiasmo, seria melhor. Então, enfim, talvez falte algum ajuste. Mas quando nós fazemos o que gostamos de fazer, aquilo que o coração nos chama a fazer, nós alegramos. A alegria vem, é o resultado. Quando o nosso trabalho combina as nossas motivações do coração, nós não precisamos de tanto assim para nos motivar. É aquela automotivação. Não precisamos tanto de um supervisor para nos dizer, vamos lá, há algo para fazer. Porque nós gostamos do que estamos a fazer. Ou seja, ter entusiasmo significa ter menor necessidade de recompensa, de aplauso,
de destaque. Ter entusiasmo, fazer aquilo que sabes e gostarias de fazer, é ter menos necessidade de recompensas, aplausos e destaque. É claro que precisamos de algumas recompensas. É claro que algum aplauso o ser humano não vai rejeitar. Se ele é um pouquinho mais honrado e valorizado, não é tão mal assim. Mas, se nós fazemos com entusiasmo, nós não precisamos disso. Nós precisamos menos disso. Percebem a nuance, o detalhe? A Bíblia diz em Eclesiastes 2:10, o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Quando fazemos aquilo que é preciso fazer, a alegria no nosso coração. Agora, talvez estejas aí no teu coração já a refletir se gostas ou não daquilo que fazes. Se não gosta do que fazes, isso é um problema de origem espiritual. Tu pode estar no tipo de trabalho errado, ou com a percepção errada do teu trabalho, ok? Existem as duas coisas. Mas o teu coração, isso é espiritual. Deus não quer que apenas que tu suportes apenas a vida, Ele quer que tu a aproveites. Deus nos colocou aqui justamente para gozar a vida, diz Eclesiastes. É a Bíblia que diz. Talvez já tenhas ouvido, um dia eu vou ter dinheiro e vou fazer aquilo que eu gosto. Já ouviram isso? Um dia eu vou ter dinheiro e vou fazer aquilo que eu gosto. Talvez o que Deus esteja a dizer para ti nesta manhã seja: não desperdice a sua vida. Um estudo nos Estados Unidos, durante 20 anos, analisou sucessos e fracassos de milhares de trabalhadores. Veja, estou a falar apenas do ser humano. Milhares de trabalhadores. A conclusão é que, se gostamos de fazer o que fazemos, no tempo certo, o dinheiro virá. Não quer dizer que vamos ser milionários, não é disso que estou a dizer, hein? Mas o sustento que precisamos, se fazemos o que gostamos, ele vem. Se Deus te deu a forma para alguma coisa, e a opção do coração, ela tem a ver com a forma, há mais chance de sucesso. Porque és capacitado, e espiritualmente capacitado naquela área. Ninguém tem muito sucesso naquilo que não gosta. Isso mesmo a vida nos mostra. A pessoa que acorda, vou trabalhar, mais um dia. Ela não desempenha bem, é normal. Ela não entrega tudo que podia entregar. Veja, Deus já planejou-nos com sentimentos, com emoções, com motivações, justamente porque pensava na nossa alegria. Há alguns anos atrás, acho que foi durante a pandemia, não lembro, mas teve uma família que pegou um cântico muito bonito do passado e viralizou o cântico, negativamente. Para nossa alegria. Viram você conhece esse cântico? Não? Enfim, o cântico, depois eu posto de repente no grupo. Não vou fazer isso. Mas é um cântico muito tradicional que paramos de cantar por conta dessa família. Porque eles cantaram realmente de uma maneira muito diferente. Mas, entendam, mas a letra ela é espetacular. Deus quer a nossa alegria. Ele nos planejou para isso. Veja, nada de grande realmente nesse mundo é conquistado sem entusiasmo. Se não gostas do que fazes, vais desanimar no longo prazo. Então, resultado de viver conforme o coração que Deus nos deu, entusiasmo. Segundo resultado, eficiência. Fazes bem o que fazes quando fazes aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Já tens essa eficiência, talvez queiras mais eficiência no que fazes, mas a questão é, nós damos mais resultado e na linguagem bíblica nós frutificamos mais e frutificamos melhor quando fazemos aquilo que o nosso coração aponta a fazer. João 15, versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira, diz Jesus, falando do jardineiro, hein? Que é o nosso, é o Deus, é o trino Deus, digamos assim, não é? Toda vara que em mim não dá fruto, ele atira, ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Veja, frutificar é importante. O resultado não é tudo na vida espiritual, mas ele faz parte do processo. É importante que exista o resultado, o fruto. Quando nós fazemos o que gostamos, nós damos mais fruto. Nós nos tornamos bons naquilo que fazemos, porque nós falamos daquilo o tempo inteiro. Nós vemos um vídeo, nós vamos a um treinamento, nós vamos ler, nós vamos gostar, vamos ter prazer com o que fazemos. É mesmo uma conclusão natural a isso. Sem falar da capacidade espiritual que temos a mais. Vejam, outra palavra para coração é um termo que é mal interpretado muitas vezes, mas é a palavra paixão.
tens paixão por algo, é Deus quem coloca aí. Pastor, como assim? Acostumamos a pensar na palavra paixão como o amor que é desvirtuado no sentido do relacionamento interpessoal. Veja, paixão é mais que isso. Paixão não é ficar louco por outra pessoa, perder a razão, não é isso. A paixão é a motivação que tu tens para entregar-se. Paixão é a motivação que tens para entregar-se a uma ideia, a uma causa, a uma tarefa ou a uma pessoa. Percebem? A questão aqui é o coração. Ele pode ser usado para o bem, para servir aos outros, ou para o mal, ou seja, de forma egoísta. O critério é esse. A paixão não é errada. É errado a paixão que é desvirtuada. Ela é a paixão equivocada. Aqui é para servir a si mesmo, para os seus projetos, de maneira que desagrade a Deus, por exemplo, que desonra as pessoas que te cercam. Mas a paixão é uma virtude que precisa ser trabalhada. Deus tem paixão. Deus pecaria? De forma alguma. Já ouvimos todos a palavra, o termo, a expressão, a paixão de Cristo. Não? É paixão, percebem? Não há nada de errado com a paixão. O problema, perdoe-me a palavra, mas é a paixonite. Usamos o sufixo it sempre para falar de algo que é inflamatório, não é? Então, a paixão pode estar inflamada, adoecida. Então, essa paixão é equivocada, diríamos dessa maneira. Mas Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus apaixonado pelos seus. Apaixonado pelo ser humano, e por isso vem, encarna, vive entre nós, porque ele entrega-se a uma causa. Apaixonar-se é entregar-se, e de todo o coração. Paixão dá satisfação às nossas conquistas. A ambição pura tira satisfação, porque queremos sempre mais. Mas a paixão, ela dá satisfação. Há muitos exemplos na história do impacto da paixão. Temos, por exemplo, Moisés, que permite se apaixonar pela libertação do povo escravo por 400 anos, aguardando a libertação. Temos Neemias, que apaixona-se por reconstruir os muros de Jerusalém para proteger o povo. Propósito, servir. Moisés tem o propósito de servir. Temos Paulo, que apaixona-se por compartilhar o evangelho por todo canto, com os gentios. Ele pensa no outro, percebe? Não são motivos egoístas, mas eles se apaixonam por suas missões. Pessoas com paixão têm transformado o mundo. Tu precisas viver a paixão que Deus tem para ti, tem posto no teu coração. A tua vida não pode ser desperdiçada. Vai te dar entusiasmo, vai te fazer ser mais relevante, dar fruto, precisas viver isso. A vida tem outro sentido. Veja essas pessoas que têm transformado o mundo, que estudamos tantas vezes, citamos nos púlpitos, não eram as mais inteligentes, não eram as mais instruídas, não eram as mais ricas. E quando eram, muitas delas venderam o que tinham para viver uma vida diferente. Não eram as que tinham mais dons, elas eram pessoas entregues. Elas entregaram-se apaixonadamente. A convicção, guarde isso, é mais importante do que a aptidão. A convicção é mais importante do que a aptidão. Assim como a diligência, mas aí é uma outra pregação. Precisamos dessa paixão, porque ela muda tudo. Isso significa poder dar o teu melhor. Vejam, diríamos aqui um destrave da excelência, como se tivéssemos todos lá dentro dos nossos circuitos internos, um dispositivo, uma alavanca simples, e podemos fazer assim, para destravar justamente a excelência, o melhor que podemos dar, entregar nesse mundo. Mas é preciso justamente a paixão para desbloqueá-la. Êxodo 35, versículos 21 e 22, acontece algo, de fato, curioso na história do texto bíblico. Todos que estavam dispostos, vejam, dispostos, cujo coração os impeliu a isso, vejam, é disso que estamos a falar, trouxeram uma oferta ao Senhor. Todos os que se dispuseram trouxeram joias de ouro de todos os tipos. O povo dava joias, vejam, ouro, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Veja, quando nós estamos apaixonados por uma causa, por algo, nós damos o que temos de melhor. Não apenas financeiramente, o exemplo do texto é financeiro, mas nós damos uma grande entrega, damos tudo o que temos. Eles traziam o melhor que tinham. Por exemplo, vemos os esportes, a entrega de um atleta de alta performance, ela é extraordinária.
A excelência é extraordinária. Pode perguntar a um atleta por que faz o que fazes. Tem dinheiro, tem, claro, as coisas do ser humano, não é? Mas normalmente esse pessoal, eles amam o que eles fazem. Não é à toa que os nossos jovens fazem tantas coisas para jogar de graça. Seja o vôlei, seja o futebol, seja a natação. Eles fazem de graça porque eles gostam. O desporto tem isso, ele trabalha a paixão. Se nós vemos um estádio de futebol, não é? Os jogadores estão lá no campo ganhando dinheiro, não é? Jogando, mas tem muitas pessoas em volta pagando para estar lá. São apaixonados. A paixão nos move. Nós precisamos de paixão para a vida. A vida sem paixão não tem o mesmo sentido. Será que todos têm uma paixão posta por Deus em seus corações, pastor? Será? Sim. Será que todos têm um desejo, um sonho, uma aspiração? Sim, todos têm. Mas algumas coisas parecem enterrar esses nossos sonhos, esse nosso coração. Soterram. Como num grande incidente social, uma casa ou um vilarejo numa encosta, onde há um deslizamento e ficam soterrados, é muito rápido. Não é perceptível. A nossa vida, às vezes, vem devagar, mas nós não percebemos. Mas são mágoas, são medos que deixamos viver em nós, algumas dúvidas e o pecado. Soterram de fato aquilo que Deus quer que o nosso coração entregue para o mundo. Como desenterrar isso? Algumas ações para desenterrar, não é? Para tirar da terra. E para que a gente possa viver de fato esse desejo do coração. Infelizmente, poucas pessoas, não são tantas assim, poucas pessoas agem de acordo com os interesses, com os desejos, com os sonhos, com as paixões que Deus tem dado a elas. Em nome de Jesus, permita-se viver o que Deus tem para ti, o que Ele tem posto na tua história. A coisa mais triste que existe é alguém morrer sem tentar viver a sua paixão. É nunca ter tentado. Porque se erramos, se não conseguimos, vá lá ainda, mas sem haver tentado. Temos tantos exemplos de grandes heróis da história que tentaram uma vez, duas, três, quatro, tantas vezes. Outro dia, no curso de quarta-feira, eu contava um pouco da história de Abraham Lincoln. Foi o presidente que foi, sabemos citar o seu nome. Conseguiu ser presidente já muito avançado em idade. Havia sido realmente tido muitas experiências de fracasso na sua vida. Mas ele continuou. Nós precisamos tentar. Veja, quando nós não tentamos, nós não vivemos de acordo com o nosso potencial. O potencial está lá, é possível, mas não sai. Nós precisamos deixar sair o que Deus tem posto em nós. E se nós não deixamos sair, nós não vivemos para a glória de Deus. Veja, Irineu disse o seguinte: a glória de Deus é um ser humano completamente vivo. É isso. Como uma plantinha glorifica a Deus, exalando seu perfume, mostrando a sua beleza. Veja, em resumo, ela glorifica a Deus sendo aquilo que ela foi criada para ser. Quando nós não vivemos aquilo que Deus colocou na nossa vida, na nossa história, no nosso coração, nós não somos completamente vivos, nós não damos glórias a Deus. Deixa a sua vida viver e se destravar. Em nome de Jesus. Pastor, tá bom. Como eu começo a viver isso então? Como eu começo a viver essas aspirações do meu coração? Bem, vamos lá. Precisamos encontrar esse nosso canto na vida, não é? Qual é o nosso quinhão, a nossa área, onde eu posso contribuir então? Bem, vamos então encontrar o trabalho que Deus nos fez para amar. Isso pode ser e vai ser aplicado na vida secular, na vida de todos os dias, porque é a vida espiritual. Chamamos secular porque não, entre aspas, religiosa, mas é espiritual e é Deus que nos usa lá. E também vai ser usado no nosso serviço, no nosso ministério, o corpo de Cristo. Primeiro passo, grande passo, examine o que você gosta de fazer. Examine. Tu precisas ter tempo para olhar para si mesmo. A nossa sociedade meio que paga o preço de não olhar mais para dentro de si. Temos dificuldade em acompanhar um raciocínio que seja muito longo.
Os livros hoje são mais enxutos porque não conseguimos ler livros mais grossos. Nós temos menos tempo de atenção, nós damos menos atenção a nós mesmos. Isso significa que você deve parar e examinar a sua história pessoal. Examine o que você gosta de fazer. Tu precisas passar tempo sozinho. Passar tempo sozinho é libertador, não é egoísta. Na história do cristianismo, na história da espiritualidade, não há muita profundidade se não há solidão, se não há silêncio. Precisas passar tempo sozinho para examinar a tua história. Escreve no papel o que eu já fiz na vida. Eu gostei de fazer? Vou escrever. Fiz bem? Opa, tenho sinais. Talvez apenas por um dia tenha feito algo muito bom, muito bacana. Apenas um dia, não consegui fazer mais, mas foi uma realização. Às vezes são realizações da infância. Na infância eu lembro que eu comprava os adesivos aqui, os autocolantes, e vendia ali. Quem sabe tens um dom, uma paixão por vender, mas ficou lá na infância. Percebe? Precisamos de tempo para deixar Deus nos lembrar de certas coisas. Mas precisamos parar para isso. Olhe para suas realizações. O que deu-te satisfação? Gálatas 6, versículo 4. Que cada um examine a sua própria maneira de agir. Precisamos examinar-nos. Se ela for boa, então pode se orgulhar do que ele mesmo fez. No sentido aqui de... tem que ser regulada a ideia da palavra orgulhar, mas tem uma ideia boa aqui, evidentemente. Veja, pode se orgulhar sem precisar se comparar com a conduta dos outros. Então, quando examinamos a nós mesmos, o objetivo não é comparar-se com os outros, mas examinar para conhecer-se. Precisamos nos conhecer. Examine o que fizeste, o que foste. Algumas perguntas ajudam. O que me fascina, por exemplo, o trabalho do nosso coração normalmente não nos causa cansaço. Nós nos cansamos no trabalho, mas não do trabalho. Percebem a nuance? Nós nos cansamos, sim, é natural, somos humanos, mas continuamos a gostar daquilo. O que eu gosto de fazer? Eu me sinto realmente bem quando faço isso, aquilo outro. Há alguns dias nós nos sentimos mais vivos, mais contentes, mais realizados do que produzimos. Opa, é um sinal. Precisamos ter isso. Alguns realizam-se fazendo artesanato. Às vezes planejando um projeto, realizando um evento, fazendo uma venda, dando uma palestra, não é? Talvez escrevendo. Não importa. Deus colocou um interesse na tua vida, tu precisas descobri-lo. Examine o teu coração, examine o que gostas. Eu fui bem sucedido naquilo, vou anotar. Primeiro passo. Segundo passo. Explore suas opções. Explore suas opções. Se falamos de ministério, por exemplo, para termos uma noção, vamos dizer assim, da igreja, das realidades, eu sugiro que tu te exponhas a todos os tipos de ministérios. Então tente, aqui e ali, tente fazer aquilo que for necessário, exponha-te. Não te tranques numa coisa só. Tente, Tente muito, se tu descobrirás aquele que se encaixa melhor contigo. É interessante isso e é realmente o que acontece. Eu confesso que ao começar a fazer parte de uma comunidade cristã, eu tinha 14 anos quando entreguei minha vida a Jesus. E dali para até os 18 eu fiz quase tudo em igreja, eu acho que eu nunca pintei rodapé de igreja, porque nunca teve um projeto nesse sentido, mas o restante eu fiz tudo, Até, pastor, aí alguém, sempre que eu falo isso, eu falo, reunião das senhoras, inclusive. Aí o pessoal ri, Mas, pastor, o senhor fez coreografia? O pessoal brinca, Aí eu falo, eu liderei o Ministério de Coreografia também. Então, eu realmente já fiz tudo, tá? Eu testei. Eu pensei onde eu posso ser útil. E esse coração aberto para ser útil é muito importante. Mas veja, no trabalho não é muito longe disso. Vejam, tem coisa que até paga bem. Mas, e aqui é importante que eu vou falar, é complicado, inclusive. Mas o que significaria para ti? Odiar um trabalho por toda a vida e no final da vida ter um relógio de ouro. Odiar um trabalho durante toda a vida e no final da vida ter um relógio de ouro. Claro, é uma metáfora, mas é um desperdício da vida. Quem escolhe pelo coração, é claro, tem muitos detalhes aqui, eu vou voltar, mas quem escolhe pelo coração chega ao sustento. Quem escolhe o sustento não chega necessariamente ao coração. Provérbios 23 diz assim, compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Dê tudo o que tens
para conseguir a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso. Mas não abra mão deles, não venda por preço algum. Não compare a si mesmo com outras pessoas, não se importe com o julgamento dos outros, porque quando vamos encontrar o nosso coração, há muitos julgamentos em volta. Nós somos intimidados pelas expectativas das pessoas. Isso é um desafio. Irmãos, hoje eu vim vestido de uma maneira não habitual. Eu vim de camisa jeans. A calça é a mesma. Mas eu vim de camisa jeans e vim de tênis. Repararam isso? Alguém reparou? Ah, pastor, eu reparei. Estás com tênis? Não é normal? E botei um brancão, né? Um tênis branco. Não é comum. Há pecado no pastor se vestir com tênis? Não. É comum? Não é comum. Mas veja, precisas ser quem queres ser. É pecado? Não, então está errado, não é? Não vamos jogar fora a tradição, porque há motivos para ela. Mas se não há pecado, precisamos abrir nosso coração. Por que não? Às vezes estamos tão presos por certas coisas, certos paradigmas, conceitos, que não vivemos aquilo que Deus colocou em nós. Eu prefiro andar de tênis do que andar de sapato, é mais confortável. Mas enfim, fiz isso de maneira voluntária hoje. Poucas vezes fiz isso, fiz em culto de jovens, aí eu fiz de propósito, né? Nós precisamos ser quem fomos criados para ser. Às vezes, na adolescência mesmo, lá muito cedo, fomos tolhidos, reprimidos e deixamos de ser aquela pessoa. Mas quem Deus criou-te para ser? Às vezes o pai e a mãe querem que sejamos uma pessoa, não é? Que escolhamos uma profissão, queremos escolher outra. É claro que é bom ouvir os pais, por favor, a sabedoria está nisso, mas não fazer a escolha que eles querem. O que Deus tem posto no teu coração. O que Deus quer que tu sejas. Compra a verdade, foi o texto que lemos. Invista os seus recursos nisso, o seu tempo, o seu dinheiro, suas amizades. Você pode ler sobre as possibilidades de uma nova carreira, da sua profissão, de um novo ministério, entrevistar pessoas de diferentes tipos de trabalho. Enfim, tem tantas maneiras de conhecer, mas é preciso comprar a verdade em algum momento. Comprar com todo o coração aquilo que queres. Use intencionalmente, por exemplo, as teorias do ferro. Já ouviram falar sobre as teorias do ferro? Primeiro que a Bíblia fala que ferro afia o ferro, né? Ou seja, nós precisamos de outras pessoas. Assim como ferro afia o ferro, o homem é o seu irmão. Então, assim como o ferro precisa, para se tornar afiado, capaz, produtivo, precisa de outro ferro, nós, seres humanos, precisamos de outros, precisamos conversar, precisamos ter outras pessoas. Às vezes essas pessoas estão nos livros, as ideias estão ali, mas nós precisamos do outro para crescer. Nós precisamos, muitas vezes, do fogo. Fogo molda o ferro. Fazendo espadas, não é? Facas, sabemos que é assim que funciona. Paixão é como um fogo que passa, que contagia. Então, atenção, precisas das pessoas, mas elas vão te influenciar. Então, veja bem com que paixões vai te cercar, porque vai estar apaixonado pelo que essas pessoas estarão. É verdade que na vida precisamos explorar as nossas opções. Não temos todas. Eu nunca vou ter a opção de ser um filho de alemães. Nunca terei. Eu nunca terei a opção de ser filho, nascer na cultura do Japão. Então eu não vou ter a disciplina aprendida desde os primeiros anos, como teria se tivesse nascido no Japão. Então somos condicionados por algumas coisas. É claro que os filhos de milionários terão mais opções. Os filhos de operários terão menos opções. Alguns precisam muito do dinheiro, outros já o têm. Mas existem outras variáveis, irmãos. A questão é, tu precisa explorar as tuas opções. E podes, com certeza, ser bem mais do que tem sido, se deixares o teu coração, que Deus colocou em ti, falar. Terceiro, precisas empreender pela fé. Tu entregas a tua vida a Cristo, examina o que sempre gostou no passado, explora as tuas opções, então é preciso ir fundo. Nós precisamos, de fato, como diz em Josué 1,9, ser fortes e corajosos. Diz o Senhor, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Deus eterno, teu Deus, estarei contigo em qualquer lugar para onde for. Essa mensagem é muito desafiadora. Ela fala de mudar as coisas, de fazer aquilo que o coração chama para fazer.
E às vezes precisamos fazer mudanças grandes na vida. Deus diz, não tenha medo. Mateus 25 nos lembra da parábola dos talentos. Os servos recebem quantidades diferentes de talentos, de dons, vamos dizer assim. São financeiros, né? E um deles, que recebeu pouco, disse, eu tenho medo. Eu tenho medo de como vou usar. Ele enterra. Ele soterra, lembra? Ele enterra. Volta o Senhor e diz ao que recebeu muitos, olha, eu multipliquei, Senhor, investi, consegui mais. Que bom, maravilha, vamos lá. Mas chega no último. Ele diz, eu tive medo, Senhor, não usei. Tive medo de viver, de usar aquilo que o Senhor me deu. E esse medo é mal visto pelo seu Senhor. Esse medo é reprovado. Esse medo é infidelidade. Nós precisamos assumir risco, nós precisamos empreender. Nós precisamos ter a coragem de fazer o que Deus quer que nós façamos. Ter medo não vai nos ajudar. Nós temos de nos lançar. Num texto muito conhecido da palavra de Deus, num salmo, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele... Conhecem o texto. Entrega é uma palavra que no original não diz assim. Entrega. Entrega. Não é isso. No original é assim. Entrega. Quem pega? É lança. É joga. Olha que bom. Olha que interessante. Entregar o caminho ao Senhor é jogar. É crer que Ele vai segurar. É estar seguro nele e não em si. Entrega o teu caminho ao Senhor. Temos medo de ridículo? Temos medo de fracassar, é verdade, somos humanos. Temos medo daquilo que é desconhecido, é verdade. Mas o antídoto para o medo, do ridículo, do fracasso, do desconhecido, o antídoto é a fé. Precisamos de fé. Teremos essa fé? Vamos examinar, vamos explorar as opções. Precisamos, então, fazer as mudanças. Filipenses 2,13 diz, é Deus quem está trabalhando em ti, dando-lhe forças e criando em ti o poder e a vontade para desejar e trabalhar para o seu prazer, satisfação e alegria. É Deus que está a fazer. Querido, mas nada disso vai fazer sentido se nós não fizermos um grande primeiro passo, que é entregar a nossa vida a Cristo. Toda a nossa vida a Cristo. Não adianta pensar naquilo que tem no meu coração se meu coração ainda não é dele. Eu não vou conseguir tirar as coisas debaixo da terra. Ele colocou lá a paixão, mas ela só vai brotar se o meu coração afinar com dele. Coloca o teu prazer no Senhor. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te, ou coloca o teu prazer no Senhor, e Ele considerará o que deseja o teu coração. O nosso coração se alinha com Deus na medida que nos aproximamos dele. Isso é central para essa mensagem. Entrega o teu caminho ao Senhor, aí sim, confia nele e ele tudo fará. Nós precisamos estar então alinhados, bem afinados com ele. Tem uma prova essa que é maravilhosa. Quando nós entregamos a vida a ele, nesse momento nós temos uma paixão maior na nossa vida, uma paixão que nos dirige. Esse é o ponto e essa é a base da nossa palavra. Zacarias 7,12. Diz lá, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado. É possível endurecer o coração. É possível fazer ouvido surdo ao que Deus quer dizer. Ou seja, para ter o coração trabalhado por Deus, ter clareza, nós precisamos então abrir por completo. Já abriste por completo o teu coração para o Senhor? Falta algo, é preciso fazer. Oséias 10:2 diz, o coração deles é enganoso. E agora devem carregar a sua culpa. É preciso tomar cuidado, porque às vezes, justamente o coração pode ser uma desculpa para não ouvir a Deus. É o meu coração, o que eu quero fazer. Mas se o meu prazer está nele, se a vida está toda entregue a ele, aí a conversa é com certeza diferente. Irmãos, como nós ficamos livres desses perigos? Entregando nossa vida a Jesus, toda a nossa vida ao Senhor. E fazendo o que a gente sabe que é certo. Nosso coração vai dizer. A lei está escrita no nosso coração, é promessa. Está escrito, é promessa. Então, fazendo o que nós sabemos está certo, não é aquilo simplesmente que desejamos. O nosso coração vai mostrar se estivermos alinhados com o Senhor. Então, olha, a grande regra é a seguinte.
Quanto mais próximo estamos de Deus, mais fácil é discernir o coração que Ele tem posto em nós. E Ele dirige. É lindo, é fácil, é bonito, mas nós precisamos nos aproximar do Senhor. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa mensagem de hoje. Mas a palavra de Deus não pode ser pregada só para a mente. Ela precisa transformar-se em ação. E por isso a minha pergunta para ti, para cada um de vós, qual a sua reação a essa palavra? Como vais responder a isso? Alguns precisam responder, olha, eu preciso fazer mudanças na minha vida. Outros precisam dizer, olha, eu preciso examinar o meu coração, porque eu não sei de fato onde ele está. Alguns vão precisar, então, depois, porque já conhecem o seu coração, explorar as opções que tem. Mas alguns sabem das opções, sabem do seu coração, mas têm medo ainda de dar o passo. Então, há muitas decisões. Feche seus olhos, por favor. Quero orar por ti. Tu precisas tomar uma decisão hoje. O Espírito de Deus te convoca-te a uma decisão, a uma resposta. Qual é a tua resposta? A resposta primeira é: precisas olhar para dentro, coloca a mão no seu coração, esse é o seu sinal, dizendo assim: Senhor, me ajuda. Ou ajuda-me, Senhor, mostra-me o caminho. Não vou te chamar para levantar a mão, para ficar de pé, mas colocar a mão no teu peito e dizer: Senhor, está entregue, está contigo, ajuda-me em nome de Jesus, é o teu sinal. Se precisa explorar as tuas opções, precisa olhar com seriedade para fazer mudanças, peça a Ele a graça, por favor, coloca a mão no seu coração. Se hoje precisas te aproximar mais do Senhor, fale isso para Ele. Essa é a sua decisão de hoje. Talvez haja alguns de vós que ainda precisam entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nunca o fizeram. E precisam de fato tomar uma decisão que é grande, que transforma tudo. Não tenha medo. Faça com fé, porque com Ele tudo vai bem. Ele vai ocupar-se dessa transformação.